Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Gênesis, o princípio. Mensagem 34, a morte de Abraão e os descendentes de Isaque. Leitura da Bíblia, Gênesis 25, versículo de 1 a 34. Nós chegamos para falar sobre a morte de Abraão e também sobre o nascimento dos filhos de Isaque. Mas antes, eu ainda queria comentar um pouco mais a respeito daquilo que nós terminamos a mensagem ontem à noite, na mensagem 6 da Conferência de Tropas e Capitães, usando o texto bíblico de Salmos 42, versículos 1 e 2. É para ficar registrado nesta mensagem essa preciosidade. Temos insistido muito para que a nossa prática de imersão na palavra, a nossa prática em anotação, transcrição, dormir com Deus, acordar com Deus, que nada disso fique de uma forma mecânica, automática e sem muito sentido para ganharmos vida. Este ano é ano da frutificação. Portanto, a necessidade de tudo que fizermos, não podemos fazer de uma forma mecânica nem religiosa, mas vamos ter que buscar ganhar vida em tudo quanto fizermos, principalmente quando se relaciona com a palavra de Deus. Eu tenho falado que você pode fazer horas de imersão, mas se o Senhor não falar com você, tudo terá sido em vão. Por que fazemos a imersão? É para que o nosso Deus vivo fale conosco, particularmente com você. Deus precisa falar com cada um de nós. O falar vivo de Deus é que nos mantém vivos, nos mantém com direção clara e bem alimentados. E eu usei então no término da mensagem 6 da Conferência de Tropas e Capitães, Salmo 42, eu vou usar novamente a versão King James atualizada. Versículo 1. Como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. Corça, vocês podem buscar, investigar, que corça é um animal que precisa muito de água. Muito de água, mas não água suja, água corrente, água limpa. E a própria constituição da corça, ela não é como nós seres humanos. Para regular a nossa temperatura corporal, nós transpiramos. Quando nós precisamos eliminar calor do corpo, nós transpiramos e através disso transferimos o calor para o meio ambiente. Mas corça não transpira. Portanto, corça precisa de respiração e também de muita água para regular a sua temperatura. Então, é um animal que precisa de água limpa. E corça, essa palavra
aqui diz, como suspira a corça, né, pelas águas correntes. Essa palavra suspirar é mais do que desejar. Essa palavra suspirar é ofegar. A palavra suspirar é respirar profundamente, respirar pesadamente. Um desejo ardente pelas águas e ainda águas correntes, porque disso depende a sua sobrevivência. Ela precisa continuar vivendo, buscando águas correntes. Irmãos, nós precisamos ter esse tipo de atitude para com a palavra. Nós dependemos totalmente da palavra para viver. Sem a palavra nós morremos. Nós suspiramos qual corça suspira pelas águas correntes. Nós também ofegamos. Nós ficamos como que alguém que tivesse uma dependência. Irmão, nós temos dependência da palavra. Você pode não ter dependência em outras coisas, graças a Deus, mas nós vamos ser dependentes da palavra. Eu dependo da palavra. Por isso Jesus disse, quando Satanás lhe tentou, ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmão, nós temos essa dependência. Se não houvermos a palavra de Deus, nós não vivemos. Então nós precisamos ansiar, não precisamos suspirar, precisamos até ofegar, respirar profundamente, quando nós estamos sem respirar essa palavra, sem águas correntes. Nós morremos. Sem águas correntes, nós não conseguimos sobreviver. Portanto, irmãos, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, continuando. Como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. Então, a minha alma também suspira, ofega, respira profundamente em busca de Deus. Ontem eu falei que fazer imersão sem a voz de Deus, sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir o falar de Deus, irmãos, nós estamos fazendo disso uma coisa em vão. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, ouvir o falar de Deus. E agora, com esse salmo, nós entendemos que o falar de Deus, na verdade, é o próprio Deus a quem nós buscamos. Então, a minha alma, né, anseia por Deus. A palavra é Deus quem fala, mas a minha busca é Deus quem fala. Certo? Então, versículo 2: a minha alma tem sede de Deus. Sem Deus eu não vivo. Eu preciso de Deus como águas correntes para mim, né, para aliviar todas as tensões de uma corça. Nós somos das correntes das águas. E não só de Deus, mas do Deus vivo. Ele é um Deus vivo. Não é uma prática mecânica que vai resolver o nosso problema. Nós precisamos do Deus vivo. E não só isso. Aí vem, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Quer dizer, quando eu ouço falar do Senhor, eu busco desesperadamente me encontrar com Deus. Quando me encontro, ouço o seu falar, logo eu tenho uma reação. A minha reação é pedir licença para Deus de entrar onde Ele está, entrar nas recâmaras do Rei, pedir licença para me apresentar a Deus e falar, abrir o meu coração, falar dos meus sentimentos, falar de tudo aquilo que eu sinto por Deus, eu sinto pelas palavras que Ele me deu. Então, daqui para frente, irmãos, principalmente nesse ano de frutificação,
Nós não podemos fazer nada de uma forma mecânica. Nós precisamos procurar por Deus, precisamos achar Deus, precisamos, irmãos, ter esse desespero. Sem água corrente, sem as águas correntes, nós não vivemos. Nós precisamos do falar de Deus e nós precisamos do próprio Deus, que é um Deus vivo. Amém? Hoje vocês estão sem reação hoje, né? O que aconteceu? Vocês dormiram tarde, é isso? Então vamos terminar a reunião. Ué. Vamos então para a mensagem número 34. Gênesis 25. Gênesis 25. Abraão casa-se com outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. E aí, versículo 5, vem o que importa. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, ele teve Agar como a concubina e agora Quetura. A mulher oficial dele era Sara, certo? Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Portanto, Isaque era o único herdeiro de Abraão, principalmente herdeiro da promessa que Deus deu a Abraão e herdeiro da bênção de Deus. Tá? Irmãos, é muito importante você enxergar que Deus, quando criou o homem, Ele abençoou o homem, e o homem perdeu essa bênção ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando desobedeceu a palavra de Deus. E a partir de Abraão, a bênção de Deus voltou a Abraão, voltou a um homem. E essa bênção, com essa bênção, Deus lhe deu promessas. E Isaque, por ser filho de Abraão, herdeiro de Abraão, ele herdou a bênção de Abraão, isto é, a bênção que Deus deu ao homem lá na criação, e o homem perdeu em Adão quando caiu. Então nós, graças a Deus, através de Abraão, o homem recuperou essa bênção. Isaque, ele ganhou essa bênção. Ele, apesar de Abraão ter outros filhos, como Ismael e como esses outros 6 filhos com Quetura, mas nenhum deles repartiu a bênção de Abraão com Isaque e nem as promessas que Deus deu para Abraão. Isaque foi o único que herdou a bênção e herdou as promessas de Deus. Certo? Então, irmãos, isso é muito importante, é um princípio de Deus. Porque Abraão sabia que aos olhos de Deus, Isaque era o único descendente ou semente que herdaria as promessas de Deus dadas a ele para o cumprimento da sua vontade. Até as promessas que Deus deu para Abraão não era para o seu bem-estar pessoal. As promessas que Deus deu para Abraão, que Isaque herdou, são para fazer a vontade de Deus. Portanto, irmãos, nós vivemos para fazer a vontade de Deus. Deus nos chamou
como trabalhadores da última hora, é para fazer a vontade de Deus. Então a nossa vida toda, o nosso serviço todo é para fazer a vontade de Deus. E nós podemos ver que, de uma forma, isso é uma figura, né? Isaac herdando tudo que o pai tinha, é uma figura de que Cristo era o Filho único de Deus, que é o herdeiro de Deus, tá? Então vamos dar uma olhada em João capítulo 1, versículo 14. Isaac foi considerado o único herdeiro, o único filho. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, o único filho do Pai. Então, Cristo é o Filho unigênito do Pai, de Deus. E capítulo 3, versículo 16 de João. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 16, versículo 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Jesus falando assim: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo que o Pai tem é do Filho, é de Cristo. Então, se Cristo nos der, irmão, nós vamos receber tudo que o Pai deu para Ele. E nós, através de Cristo, nós recebemos as coisas de Deus. E capítulo 3 de João ainda, né? Versículo 35. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Portanto, irmãos, Cristo é o Filho único de Deus. E Deus deu tudo o que tinha para Ele. Se nós queremos alguma coisa de Deus, nós precisamos ir até Cristo, até o Filho. Isaac então tornou-se o herdeiro das riquezas de seu pai, não pelo mérito, mas pela graça de Deus. Nós sabemos que Abraão creu nas palavras de Deus. Deus então imputou-lhe por isso, né, isso para a justiça. Mas Isaac não fez nada. Isaac apenas herdou a bênção do pai dele. Portanto, irmãos, isso significa graça. É isso que nós recebemos de Deus. Nós não estamos aqui servindo a Deus, amando a Deus, porque nós merecemos, porque fizemos alguma coisa boa para Deus. Não, nós estamos aqui porque nós recebemos tudo de Deus pela graça, por tudo que Cristo fez por nós, e hoje nós não recebemos todas as dádivas de Deus por mérito, mas pela graça de Deus. Vamos continuar então em Gênesis 25, vendo a morte de Abraão. Versículo 7. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em idades, em anos,
e foi reunido ao seu povo. Vamos lá, vamos fazer um pouco de exercício, né? De Abraão, né? Bom, vamos deixar para depois. Aqui, Abraão, então, o que aconteceu? Versículo 7. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Eu expliquei um pouco melhor para os irmãos ali na sala sobre a razão por que Abraão viveu a vida inteira pela fé, sem ter um pedaço de terra. Ele peregrinou na terra que Deus prometeu lhe dar, mas ele, quando partiu dessa terra, ele não recebeu sequer um palmo de terra aqui na terra, porque o seu coração não estava apegado a este mundo terreno. Ele aguardava, segundo Hebreus capítulo 11, aguardava uma pátria celestial. Ele buscava uma cidade celestial que tem fundamentos. Então seu coração era totalmente desapegado às coisas dessa terra. Mesmo que Deus tenha o enriquecido muito, com muito gado, muito rebanho, muitos servos, muitas servas, ele tinha muita prata, muito ouro, mas Abraão não pôs isso no seu coração, porque ele sabia que tudo que Deus lhe deu era para servir a Deus, é para ser útil para fazer a vontade de Deus. Então Abraão não teve nenhum desejo de ter um pedaço de terra aqui na terra. No entanto, quando Sara morreu, ele foi adquirir um campo e uma caverna chamada caverna de Maquipela. Não fica um pouco controverso, não fica um pouco antagônico, já que enquanto ele estava em vida, ele não buscava nada aqui para ele, aqui na terra, mas quando, na morte de Sara, ele precisou comprar um pedaço de terra para enterrar a sua morta e depois, agora, para enterrar ele próprio. Você não sei se você entendeu por que ele fez isso. Você entendeu ou não? Não entendeu, né? Irmãos, nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós não somos dessa terra. Mas eu ainda tenho essa carne que está na terra. Tanto é que, de um lado, eu sou cidadão do céu. Mas, por outro lado, por eu estar na terra, você, por exemplo, está aqui no Brasil, você pode requerer passaporte brasileiro. Esse passaporte brasileiro é porque você tem o seu corpo físico vivendo no território brasileiro, certo? Mas por outro lado, eu não pertenço a essa terra. Eu sou do céu. Não sou dessa terra. Na verdade, nós temos um passaporte celestial. Mas por existir esse corpo que ainda está aqui na terra, eu ainda preciso das coisas da terra. De que maneira? Por isso que enquanto vivo, Abraão não se preocupou em ter um pedaço de terra. Mas morto, ele precisava colocar esse corpo que é dessa terra em algum lugar. Vocês entenderam? Porque Abraão se foi, mas o seu corpo ficou. E o seu corpo precisa ficar na terra. Então, esse corpo que ficou aqui na terra, ele não podia colocar de favor na sepultura de outros.
Vocês entenderam ou não? Embora nós não somos cidadãos do reino aqui da terra, nós somos cidadãos do céu, mas nós temos ainda esse corpo terreno. Por isso nós temos passaporte brasileiro, certo? Mas, quando Abraão morreu, ou quando Sara morreu, esse corpo precisa ser enterrado e ele não pode enterrar de favor de ninguém. O povo do reino dos céus não deve favor a ninguém aqui na terra. Eu preciso ter um pedaço de terra para enterrar o que eu tenho de material, de corpo humano, eu preciso enterrar, e não posso enterrar de favor na sepultura do outro. Então, aquela terra que ele comprou do heteu Efron, ele comprou um campo, e no final do campo tinha uma caverna, chamada caverna de Maquipela. Esse campo e essa caverna de Maquipela era um lugar para enterrar alguém do reino dos céus. Vocês sabem como funciona uma embaixada? Como funciona um consulado? Vocês sabem como funciona? Por exemplo, a embaixada do Canadá no Brasil, em Brasília. Ali, o Canadá, que não faz parte do Brasil, não é do Brasil, assim como nós não somos da terra, Canadá, que não é do Brasil, precisa ter uma representação no Brasil. Vocês entenderam? Então, compra uma casa, que é a sua embaixada, e o território dessa embaixada não é território brasileiro. Você sabia disso ou não? O território da embaixada canadense pertence ao Canadá. Canadá que manda ali. Então, aquele campo que ele comprou de Efron, aquele campo não é mais dos homens dessa terra. Aquele campo é de Abraão, do reino dos céus. Então, aquele campo pertence ao reino dos céus para enterrar os corpos dos que pertencem ao reino dos céus. Vocês entenderam? Então, é por isso, irmãos, que Abraão, na morte de Sara e na sua própria morte, precisaram comprar um pedaço de terra, uma caverna, para enterrar os seus mortos, porque ele não deve favor a ninguém. Irmão, nós aqui na terra, embora não somos da terra, mas nós não devemos favor a ninguém. Tudo que precisarmos para funcionamento do reino dos céus aqui na terra, nós compramos. Nós pagamos um preço. Nós não vivemos de favor de ninguém, nem favor político. Nós pagamos com o nosso próprio dinheiro. Aliás, dinheiro do Senhor, certo? Então, é dessa maneira que funciona. A obra do Senhor não é financiada pelo mundo. A obra do Senhor é financiada com nosso dinheiro, com dinheiro do Senhor. Não vivemos de favor de ninguém. Essa é a nossa dignidade. Nós temos a nossa dignidade. Não somos daqui da terra, mas tudo que nós temos aqui na terra é do reino dos céus. E é para o reino dos céus. A estância está aqui na terra, mas é para o reino dos céus. Certo? Local de reuniões onde vocês reúnem. O CIAP, onde nós trabalhamos, ainda que seja alugado, mas aquele lugar, irmãos, é uma embaixada do reino dos céus. Bom, espero que tenham entendido. Então, Abraão também foi enterrado ali, né? Então, depois da morte de Abraão, vamos continuar. Versículo 11. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque e seu filho. Isaque habitava junto a Beer-Lahai-Roi. Então,
Isaac herdou a bênção de Deus pela graça, assim como Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Onde está esse versículo? Efésios 1, 3. Efésios 1, 3. Dá uma olhada lá só para você poder fixar a sua memória. Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí em seguida descreve todo tipo de bênção. A bênção do Pai em nos ter escolhido, a bênção do Pai em nos ter predestinado antes de nascermos, a bênção do Filho em ter feito a redenção para nos resgatar de novo para Deus, de volta para Deus com seu sangue precioso, e também a bênção e de desvendar no seu mistério da sua vontade, que é encabeçar todas as coisas em Cristo, e a bênção do Espírito, que é Espírito se tornar o penhor, né, da nossa herança. Nós somos selados pelo Santo Espírito da promessa. Irmão, tudo isso faz parte da bênção que Deus deu para Abraão. Hoje nós somos abençoados. Você é um abençoado. Deus deu toda a sorte de bênção espiritual para a igreja, e você faz parte da igreja. Senhor Jesus. Muito bem. Vamos continuar. Gênesis 25. Onde estamos? Versículo 12. Aqui fala dos descendentes de Ismael. São estas as gerações de Ismael, tá? Filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Eu não vou ler, né, tudo isso, vocês podem ler depois, mas versículo 16. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. Então, de Ismael foi gerado 12 príncipes, né, da descendência de Ismael. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu, e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para Egito como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Aqui, onde Ismael, a descendência de Ismael habitaram. Aqui fala, desde Avilá até Sur, que olha para o Egito como quem vai para a Síria. Tá? Então é toda aquela região abaixo de Neguebe, indo em direção ao Egito, tá? E toda aquela região, né, da Península Arábica. Eles são considerados, eu vou ler aqui o que eu preparei aqui. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito como quem vai para a Síria. É uma região desértica, na fronteira nordeste do Egito, em direção à Filístia. A Filístia fica já no litoral do Mar Mediterrâneo. Filístia e Canaã. Os ismaelitas são historicamente identificados com as tribos nômades e seminômades da Península Arábica. Eles são considerados como os ancestrais dos povos árabes do norte. Habitaram entre Egito e a Assíria.
mantendo um estilo de vida de deserto. São os filhos de Ismael. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos, mas, irmãos, essa palavra fronteiro é um pouco mais forte. A outra versão fala, eles viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. É um povo hostil, é um povo que não se dá com ninguém, é um povo que está sempre em luta, né, com seus vizinhos. Então, esses são os filhos de Ismael. Isso é confirmado em Gênesis 16, né, 12. Lembra que nós lemos isso? Capítulo 16 de Gênesis, versículo 12, quando Deus falou sobre Ismael, né, para Agar, ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. De novo essa frase, e habitará fronteiro a seus irmãos. Na verdade ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. Aqui isso está na versão King James atualizada. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. Então é um povo que não se dá com ninguém, os descendentes de Ismael. Agora vamos para descendentes de Isaac, né? Vamos falar um pouco, né, do que interessa, né? Versículo 19. Vamos lá. São estas as gerações de Isaac, filhos de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. É muito interessante, irmãos, que Isaac era de 40 anos. Vocês se lembram que eu havia feito um cálculo junto com vocês, ou com os que estavam presentes lá comigo? Lembra? Que Isaac, quando Sara morreu, a sua mãe morreu, Isaac tinha quantos anos? 37 anos. E agora, aos 40 anos, Isaac casou, recebeu Rebeca, né? Quando o servo mais velho da casa de Abraão foi buscar até Padã Arã, trazer Rebeca para ele se casar. Então Rebeca era filha de Betuel, era chamado de arameu de Padã Arã, né? Irmãos, onde fica Padã Arã? Padã Arã ficava perto de Arã, onde Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus, seu pai o levou até Arã. Então, nas proximidades de Arã, estava Padã Arã. Padã Arã é uma região de pradarias. O que é uma pradaria? Não é lugar de fazer pão, não. Pradarias são aquelas planícies vastas, dominadas por plantas gramíneas baixas, né? Com poucas árvores, essenciais para a pecuária, para você criar gado, animais e também criar agricultura. Isso estava, Padã Arã estava em torno de Arã, na parte superior do rio Eufrates, ao norte de Mesopotâmia. Quem gosta de geografia podem consultar, tá bom? E arameu, que é um arameu? Quem são os arameus? Arameu refere-se aos descendentes de Arã. E Arã era um dos filhos de Sem. Bom, vamos lá. Gênesis 10, versículo 22. Você pode dar uma olhada lá. Por mera curiosidade, tá? Vamos lá. 10, 22. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã.
Então, os arameus originaram de Arã, tá? Então, os arameus referem-se aos descendentes de Arã, e a língua aramaica falada por eles tornou-se importante no Novo Testamento. Porque, não sei se vocês sabem, Jesus falava em arameu. Os seus discípulos também falavam em arameu na região da Galileia, tá? Então a influência da língua, né, dos arameus era muito forte. E Arã refere-se à Síria antiga, a Síria antiga. E um dos filhos de Sem era Arã, como já disse, tá bom? Então, conforme nós falamos na mensagem anterior, Isaac tinha 37 anos quando a sua mãe Sara morreu, tomou por esposa Rebeca aos 40 anos de idade. Isaac, né, e foi ter filho somente aos 60 anos de idade. Passaram-se mais 20 anos, ele não tinha filhos. Por isso que no versículo 21 fala assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. É muito interessante, né? No registro da Bíblia, todo aquele que Deus escolheu tinha um problema de esterilidade. Isso, na verdade, comprova que a humanidade, né, não dá mais fruto para Deus. A humanidade não é mais capaz de gerar fruto para fazer a vontade de Deus. Então, graças a Deus, né, Deus curou a esterilidade de Sara, e agora Deus também vai curar a esterilidade de Rebeca. Assim como Deus está curando a nossa esterilidade. Por quantos anos, irmãos, era tão difícil nós gerarmos uma pessoa na igreja. Mas agora, irmãos, o Senhor está nos abençoando, né? Principalmente através do Vem e Vê, principalmente com vocês, adolescentes, com TCI. Saímos para um bairro, fazemos, né, Vem e Vê naquele bairro. Vocês, os adolescentes, com a energia da vida, são capazes de trazer, né, muitas pessoas, muitos adolescentes, porque Deus curou a nossa esterilidade. Então, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há do teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Irmãos, Rebeca concebeu, engravidou-se só que estava sofrendo muito. Havia uma luta, irmãos. Toda mãe, né, toda mulher grávida sabe que chega o momento da gravidez, o filho começa a se mexer dentro do ventre, não é isso? Começa a se mexer, fazer movimentos, começa a empurrar a barriga da mãe. Quer dizer, isso é normal. Alguns fetos, algumas crianças são mais agitadas que outras, certo? Algumas são calmas, algumas outras são mais agitadas, começam a chutar a barriga da mãe. Mas eu creio que essa situação desses dois meninos, duas crianças dentro da barriga da Rebeca, não eram movimentos normais. Devia ser uma luta ali, deve ser MMA lá dentro, né? Porque a Rebeca não estava aguentando mais de tanta luta aqui dentro, né? Aqui virou um ringue, a barriga dela virou um ringue, né? Então ela orou: Senhor, para que eu vou viver? É melhor morrer, viver desse jeito, porque essa briga toda, né? Aí o Senhor respondeu: irmãos, duas nações há no seu ventre, e o mais velho servirá ao mais moço. Irmão, eu vou já dizendo aqui, você acha que essa experiência Rebeca não contou para o seu marido Isaac?
Com certeza, Isaac ouviu o que Rebeca relatar o que Deus disse a ele. São duas nações que lutam e vão nascer e vão lutar e vão se dividir. E um vai lutar contra o outro e o mais moço, né, vai acabar se dando melhor e o mais velho vai servir ao mais moço. Mas Isaac parece que não tem essa percepção, tá? Mais tarde você vai entender. Versículo 24. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre, né? No seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhe deu a luz, né? Então, irmãos, essa luta devia ser uma luta muito forte, como eu disse, e Deus precisava de um descendente de Isaac para fazer a vontade de Deus e gerar Cristo. E em Mateus capítulo 1, versículo 1 e 2, você vê que Deus então escolheu a Jacó, escolheu Israel. Cristo veio não da descendência de Esaú, mas veio da descendência de Jacó, de Israel, tá? Então, Jacó, tá? Esaú representa Edom, porque quando Esaú, sabe o que significa? Significa peludo, significa áspero, grosseiro e rude. E Jacó, o nome Jacó significa aquele que segura o calcanhar ou suplantador, aquele que suplanta os outros. Então, irmãos, nenhum dos dois nomes são bons. É interessante que naquele tempo, né, os pais ou as mães são muito sinceros, né? Quando nasce um filho, dá um nome, ainda que seja ruim, dava um nome, né? Nome esquisito, né? Dá um nome de peludo, dá um nome de rude, grosseiro, dá um nome de suplantador, né? Então é muito, muito estranho, mas revela a característica da criança. Irmãos, e Esaú, essa luta de dois reinos, Esaú representa Edom. Edom significa vermelho, tá? Então, vamos dar uma olhada. Eu queria pular essa parte, mas acho que vale a pena, tá? Por causa de quê? Por causa do versículo 30. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Então Esaú também foi chamado de Edom, por causa do cozinhado vermelho, cozido vermelho. Vermelho, Edom é vermelho. Mas com relação ao Edom, olha o que a Bíblia diz. Gênesis 36, versículo 1. Vocês têm paciência de ver essas coisas, não? Isso é aparentemente mais para adultos que se interessam, né? Vamos lá. É interessante a gente ver na Bíblia o que significa, né, a descendência de cada linha que cada um tomou, tá? Então, capítulo 36 de Gênesis, versículo 1. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Versículo 43. O príncipe Magdiel e o príncipe Irã são estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Jeremias 49. Jeremias 49, versículo 7. A respeito de Edom,
assim diz o Senhor dos Exércitos, acaso já não há sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu-se-lhe a sabedoria? Fugi, voltai, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Irmão, quer dizer o quê? A característica do povo Edom é um povo que se acha muito sábio. Eles tinham muita sabedoria humana, eles eram muito sábios, muito arrogantes, muito altivos, né? E vamos ver, Obadias, versículo 8. Obadias, vai ser difícil achar esse livro, né, na Bíblia, né? De um capítulo só. Obadias, versículo 8. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Então a característica de Esaú, a característica de Edom é ele se julgar muito sábio. Irmãos, Esaú escolheu totalmente andar pela árvore do conhecimento do bem e do mal, principalmente do lado do bem. Não é nada errado buscar sabedoria, mas está na árvore errada. Graças ao Senhor, Israel buscou a árvore da vida. Hoje nós escolhemos a árvore da vida. Nós não vivemos pela sabedoria humana, né? Porque a sabedoria de Deus é muito mais sábia do que a sabedoria dos homens. Muito bem, então é isso aí só para vocês terem uma noção. Irmãos, Jacó representa Israel, que aprenderá a viver pela misericórdia de Deus, nas pisadas de fé de Abraão, governado pela árvore da vida. Por isso eu tenho insistido, irmão, não fazer nada mecanicamente, tem que fazer tudo pela vida, não pela nossa sabedoria humana. Nada pode se tornar um método. Nós precisamos seguir o nosso Deus vivo, pela sua palavra viva, de uma maneira orgânica, né? Viva. Muito bem. Aí vamos lá, versículo 24. Voltando para Gênesis 25. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro ruivo, todo vestido. Bom, na verdade eu já li isso, né? Já li isso, já foi. Muito bem. Então, provavelmente Esaú era mais forte, né? Mais forte. Então ele venceu a disputa de quem sai primeiro do ventre materno. Esaú saiu primeiro, mas certamente não saiu sem lutas. Jacó lutou para sair primeiro, mas não conseguiu porque era mais fraco. Então a luta, né? Para sair primeiro, e Jacó, não contente com isso, segurou o calcanhar do irmão mais velho, e quando saiu, puxou ele junto, né? Então você vê como Jacó ele disputa todo o tempo em ser o primeiro. Portanto, irmãos, de um lado, né, não é bom ser suplantador, né? Ganhar vantagem em tudo, puxar tapete dos outros para subir, né? Não é bom ser um suplantador, mas esse amor pela primogenitura é apreciado pelo Senhor. Você sabia disso? Você pode ter o defeito que for, mas se você ama a primogenitura, o que é amor o que é amor à primogenitura? Por exemplo, você está aqui. Você escolheu a primogenitura. Você nesse momento não está em casa, não está no mundo, certo? Você escolheu ouvir a palavra do Senhor. Você escolheu servir ao Senhor. Você escolheu, não é isso, crescer, né, na casa do Senhor e edificar a casa do Senhor. Sabe, tudo isso é escolher a primogenitura. Jacó amava a primogenitura porque ele queria a bênção de Deus. Ele queria as promessas que Deus deu a Abraão, certo? Bom, nós também queremos a bênção de Deus. Nós queremos as promessas que Deus deu, né,
para Abraão, tá? Então nós escolhemos a primogenitura e a luta pela primogenitura marcou toda a vida de Jacó, embora Deus já tinha feito escolha por ele. Versículo 23, né? Que diz assim: o mais velho servirá ao mais moço. Então Deus já fez essa escolha, tá? Mas ele quis lutar pelas suas próprias forças e seus meios suplantadores. Jacó precisava aprender que tudo depende da eleição de Deus. Se Deus escolheu, vai acontecer. Não precisa lutar pelas suas próprias forças. Esse desejo de querer a bênção de Deus, isso é apreciado por Deus. Esse coração de amar a bênção de Deus e as promessas de Deus, isso é apreciado por Deus. Mas você não precisa usar seus meios suplantadores para ganhar. Mas você lutar sim, lutar pela primogenitura, isso Deus gosta. Por isso, irmãos, não é pela própria capacidade, mas é pela escolha de Deus, pela eleição de Deus. Portanto, Jacó precisava ainda apanhar muito. Ele sofreu muito, até que Deus o transformou. Transformou a ele por meio de muitos sofrimentos, e por fim, Jacó virou Israel. O que significa Israel? Quem sabe? O príncipe de Deus. Abraão foi chamado de príncipe de Deus, e Jacó foi transformado em um príncipe de Deus. Eu creio que estou diante de muitos príncipes de Deus. Pelo menos vocês estão sendo transformados. Se vocês amam a primogenitura, Deus vai transformar vocês em príncipe de Deus e reinar com Cristo nos 1000 anos. Ó Senhor Jesus. Então, aí versículo 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Então Esaú era homem caçador, homem forte, homem, né? Deve ser um homem musculoso e caçava no campo. E Jacó ficava na tenda, dentro de tenda, quem sabe a tenda da sua mãe, né? E era um homem pacato. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Irmãos, é muito interessante que aqui começa a mostrar um pouco a face de Isaac. Isaac não tinha o mesmo discernimento que Abraão tinha. Por que Abraão tinha discernimento? Porque Abraão andava com Deus. Abraão conhecia o coração de Deus. Abraão era o profeta de Deus. Pela comunhão que ele tinha com Deus, tudo que Deus fazia, lhe falava. Então Abraão era um profeta de Deus. Abraão tinha intimidade com Deus. Então ele conhecia o coração de Deus. Mas o Isaac não. Isaac amava Esaú. Por quê? Qual o motivo dele amar Esaú? Ele amava Esaú por quê? Porque saboreava da sua caça. Ele ia caçar e trazia caça e fazia uma comida gostosa para Esaú, né? Irmãos, eu quero dizer para os irmãos líderes, o nosso julgamento, o nosso discernimento não pode ser obscurecido quando alguém faz alguma coisa que cai no nosso gosto natural. No nosso gosto natural. Então, alguns líderes da obra podem ser pegos pelo estômago. Podem ser pegos pelos bons restaurantes que os irmãos levam. Né? Por exemplo, eu vou para uma região. E essa região, né?
é uma região que, né, me leva sempre para comida gostosa, levar para restaurantes bons, eu, né, deliciar-me das coisas materiais, coisas boas da vida, irmãos, e camuflar para eu identificar a verdadeira situação da região para ajudar, irmãos, eu estou prejudicando a obra do Senhor. Vocês entenderam ou não? Eu não posso ser subornado por nada natural que me tire o discernimento, me tire o juízo. Por exemplo, vou para um lugar e os irmãos daquele lugar me bajulam muito. Eu não estou dizendo que os irmãos me amam, me tratam muito bem, mas você sabe que a bajulação é outra coisa. Me bajulam muito, na verdade, para camuflar a situação errada da região. E se eu não tiver discernimento, vou cair nisso. E vou sair sem discernimento, sem saber o que realmente está acontecendo, e o Senhor não consegue corrigir a situação da região. Irmãos, o homem de Deus, o homem que Deus usa, não pode cair no suborno natural de um sabor de uma comida, ou de uma bajulação, ou de um favor, ou de um interesse particular. Nós somos homens de Deus. Nós estamos aqui julgando a situação em nome de Deus. Então Deus tem que nos dar um juízo correto, independentemente dos favores que as pessoas fazem. Então, infelizmente, Isaac não tinha essa maturidade, não tinha esse discernimento. Ainda mais, irmãos, Rebeca recebeu uma palavra de Deus, dizendo que havia uma luta de 2 reinos, 2 nações, e o mais velho vai servir ao mais moço. Quer dizer, ele deveria ter entendido que Deus havia escolhido a Jacó, mas ele não, ele amava a Esaú, certo? E, por outro lado, Rebeca amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se de Edom. Então Jacó queria de todo jeito ganhar o direito de primogenitura. Ele, eu não sei, tá? Eu já estou supondo que toda vez que Esaú saía para caça, ele fazia uma comida gostosa, esperando a oportunidade para comprar de Esaú o direito de primogenitura. E aquele dia deu certo. Ele preparou um cozido vermelho. Cozido. Você sabe o que é cozido, não? Sabe o que é um cozido? Alguém da origem portuguesa não tem cozido à portuguesa? Quem conhece? Não, né? Ou cozido espanhol. A Espanha tem esse prato. É um cozido, onde se põe carne, linguiça, paio, legumes, tá? E cozinha. Isso é um cozido. Então, um cozido vermelho que Jacó fez. Aí chega Esaú todo cansado, esmorecido, com fome, e vê uma comida pronta, comida gostosa pronta. Aí então pede para comer. E Jacó, esperto, agora chegou a minha oportunidade. Você não vai comer de graça não. Você vai me vender o direito de primogenitura. Né? Então disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro antes de você comer. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozido de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu, como se fosse nada. Vendeu o direito de primogenitura dessa maneira tão leviana, né? Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Jovem, será que com qualquer coisa você venderia o seu direito de primogenitura?
Se alguém te chama para alguma coisa que você se interessa, você venderia o direito de primogenitura? Alguém, né, na conferência, vamos supor, para a conferência de tropas de capitães, alguém oferece você passar as férias nesse exato momento, né, em algum lugar, algum resort, algum hotel de luxo, tal, você ia perder essa oportunidade? Você venderia o seu direito de primogenitura? Não venda o seu direito de primogenitura por nada. O direito de primogenitura é a coisa mais preciosa da sua vida e da minha vida. Eu não quero perder a bênção do Senhor por nada. Não quero perder o cumprimento das promessas de Deus por nada. Irmãos, eu não vendo o meu direito por primogenitura por melhor coisa desse mundo. Eu não posso vender dessa maneira como Esaú fez. Pouco caso, ele fez pouco caso e vendeu o seu direito de primogenitura dessa maneira. Ó Senhor Jesus. Por isso, vamos lá, Hebreus 12, versículo 16, diz sobre isso o que? 12, 16. Vou até ler 15, né? Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro, ou até fornicador aqui, né? Essa palavra impura aqui é fornicador, ou profano, né? Profano, pessoa vulgar, comum, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ele perdeu a oportunidade, ele vendeu o direito de primogenitura. Você quer perder a bênção? Eu não quero perder a bênção de Deus. No direito de primogenitura está a bênção do Senhor. Então, o direito de primogenitura, irmãos, herda, sobretudo, a bênção que Deus deu a Abraão em Gênesis 12. Vamos dar uma olhada rápida? Capítulo 12, versículos 2 e 3. Essa bênção não pode perder. Versículo 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei, se tu uma bênção. Já pensou? Nós temos uma bênção por onde nós passarmos. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você quer perder essa bênção? Não venda o direito de primogenitura por nada. Versículo 7. A bênção então inclui a terra da promessa e a descendência. Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Tá? Então a terra da promessa está incluída no direito de primogenitura, na bênção. Se você vender o direito de primogenitura, você vai perder essa terra da herança, da promessa. Tá? E capítulo 13, versículo 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou dele: ergue os olhos e olha desde onde está, né? Para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, e
a ti e a tua descendência para sempre. Irmãos, essa é a promessa da terra. Deus nos prometeu herdar essa terra. Você quer perder essa bênção de herdar a terra? Não perca. Eu vou explicar um pouco melhor ainda. E outro ponto, irmãos, da bênção é Deus quer nos usar para restaurar o reino de Deus aqui na terra, restaurar o governo de Deus aqui na terra. Deus quer fazer de nós reis, Deus quer fazer de nós príncipes, tá? Por isso, Deus quer nos dar realeza. Gênesis 17, versículo 5. Abraão já não será teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações se constituir, far-te-ei fecundo, extraordinariamente de ti farei nações, e reis procederão de ti. Irmão, isso faz parte do direito de primogenitura. A realeza, reis. Deus está produzindo reis aqui entre vocês. Então, irmão, se você não vender o direito de primogenitura, você vai herdar aqui a bênção de Deus. Se você não rejeitar o direito de primogenitura, você vai herdar a terra. Essa terra você vai herdar juntamente com Cristo. Você vai herdar a realeza. Você vai virar um príncipe de Deus. Você é um rei de Deus. E por fim, você vai virar um sacerdote para servir a Deus. Você é aquele que serve a Deus? Êxodo 19, versículo, já li várias vezes, versículos, né? Êxodo, vamos lá, vai. Ó Senhor Jesus. Eu sempre quero correr, mas acabo atropelando. Vamos lá. Versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E o resultado é: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então, faz parte do direito de primogenitura você herdar a bênção, herdar a terra, herdar a realeza e também herdar o sacerdócio. Você hoje tem o direito de servir ao Senhor. Imagina se nesse momento você for vender o seu direito de primogenitura e cair nesse mundo. Você vai perder o seu sacerdócio. Você está aqui para servir ao Senhor. Na casa de adolescente, no SEAP, aprender a servir ao Senhor, como comportores, como valente de Davi. Nós somos para servir ao Senhor. Esse é o sacerdócio. No entanto, devido à degradação dos filhos de Israel, Deus então deu no princípio de vencedores, a porção dobrada da terra foi dada para os filhos de José. Os dois filhos de José, Efraim e Manassés. Isso está em primeiro livro de Crônicas. Vamos dar uma olhada rápida? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 5, versículo 1 e 2. Estou tendo dificuldade de achar. 5, 1 e 2. Quanto ao filho de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Vocês entenderam que Ruben era o primogênito,
mas ele contaminou o leito do seu pai, deitando-se com sua concubina, ele perdeu o direito de primogenitura. Por isso, não venda direito de primogenitura por nada. Aí esse direito de primogenitura recaiu sobre José. E José então ganhou 2 tribos para herdar a porção dobrada da terra, tá? 2 tribos. Então, irmãos, você quer herdar a porção dobrada da terra? Talvez você não sabe nem o que é isso. Eu vou explicar para você, né? Porção dobrada da terra, tá? Todos os que fazem parte do povo de Deus, da igreja, irão herdar a terra. Quando no novo céu, nova terra, nova Jerusalém, todos vão herdar a terra. Mas somente os vencedores vão herdar a terra no milênio. Isso é a porção dobrada. Você quer ter a porção dobrada? Você quer herdar a terra na eternidade ou já antecipadamente no milênio? Eu quero estar no milênio, recebendo a terra por herança, certo? E o sacerdócio, que era para todas as 12 tribos, por causa do pecado deles, principalmente daquela questão de adoração bezerro de ouro, recaiu sobre as tribos de Levi. Isso está em Deuteronômio 33, 8 a 11. Eu não vou ler, tá? E a realeza passou para Judá. Está em Gênesis 49. Dá uma olhada, esse versículo é importante. Gênesis 49, versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Irmãos, Judá herdou a realeza, Levi herdou o sacerdócio, José herdou a porção dobrada da terra. E você quer herdar o quê? Venda então seu direito de primogenitura se você não quer nada disso. Irmãos, eu não vendo o meu direito de primogenitura por nada. Então, semelhantemente, devido à degradação da igreja, o princípio de vencedores prevalece. Nem todos vão herdar agora a terra, a realeza e o sacerdócio. Mas os vencedores herdarão a terra, né? Mateus 5,5, como diz? Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, os vencedores também vão ter realeza para governar sobre as nações. Isso está em Apocalipse 2, versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Isso é realeza. E com cetro de ferro as regerás e as reduzirás a pedaços, como se fossem objetos de barro. Você quer reinar sobre as nações? Eu quero a realeza. E sacerdócio. Você vai jogar fora o seu sacerdócio? Apocalipse 20, versículo 6. Aí já é a palavra para os vencedores. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus
e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Você quer ter esse sacerdócio servindo a Deus e a Cristo durante 1000 anos antes dos outros? Você quer reinar com o Senhor como reis, como um rei, no milênio antes dos outros? Irmãos, então hoje busque o direito de primogenitura. Hoje nós escolhemos, irmãos, servir a Deus. Ó Senhor Jesus, embora todos os santos herdarão a terra, na eternidade, no novo céu, nova terra, isso está em Apocalipse 21, versículos de 1 a 7, né? De 1 a 7. Eu não vou ler, tá? Senão vai gastar muito tempo. E todos servirão a Deus como seus servos, no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 3, né? Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Todos serão sacerdotes, mas eu quero ser sacerdote, quero exercer meu sacerdócio antes. Hoje na igreja, mas amanhã no milênio, tá? E reinarão com ele, né? Mas os vencedores participarão da porção dobrada do desfrute da terra, do sacerdócio e da realeza na manifestação do no milênio, tá? Bom, ó Senhor Jesus, por fim, para terminar, Romanos 9. Romanos 9. Por que Deus escolheu Jacó e não a Esaú? Capítulo 9, né? Versículo 10. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem ainda tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. E como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Parece aqui que Deus é parcial. Porque Deus amou a Jacó e ele se aborreceu de Esaú? Parece injustiça. Por isso que Paulo diz aqui, versículo 14, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Diga para você mesmo nesse momento, por que Deus me escolheu? Por que não outro? Por que Deus me colocou aqui para ouvir essas palavras? Porque Deus teve misericórdia de mim. Deus me amou, né? Por isso que versículo 18 diz assim, logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Porque aquele outro endureceu o coração, e o Senhor me trouxe aqui, me colocou aqui para servir ao Senhor. Irmãos, isso é misericórdia do Senhor. Não se explica, Deus escolheu você. Deus escolheu Jacó, certo? Mas por outro lado, isso parece uma coisa muito de cima para baixo, e de fato é, né? Porque aqui diz assim, versículo 20, né? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Por que eu, por que no outro? Porventura pode objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro
fazia um vaso para honra e outro para desonra. Irmãos, graças a Deus, Deus nos fez vasos para honra. Não perca esse direito de primogenitura. Não saia daqui e até a próxima conferência de tropas e capitães, você tenha vendido o direito de primogenitura. Na outra conferência você já não estará mais aqui. Não faça isso. Dá valor para a escolha do Senhor. Eu estou aqui porque Deus teve misericórdia de mim, né? Mas por outro lado, eu só quero terminar explicando, não vou explicar muito. Em 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, aqui diz uma coisa que faz você entender um pouquinho melhor. Versículo 2, aqui diz que nós somos eleitos. Por que eu fui eleito e outro não foi eleito? Por que Jacó foi eleito e Esaú não foi eleito? Irmãos, os que são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Deus Pai elegeu você, mas Ele é um Deus tão poderoso que Ele, antes de você nascer, Ele já leu todo o seu currículo, Ele já viu toda a história da sua vida. Então a eleição de Deus, a escolha de Deus, também tem tudo a ver com o seu coração agora. O coração de Esaú não estava nem aí para a bênção de Deus. Estava mais para saciar o seu fome e sua sede. Irmão, se você tem essa atitude para com a palavra de Deus, você não está nem aí com a palavra de Deus, você não ama a presença de Deus, você não ama, né, ser o trabalhador de última hora que vai fechar, né, pregação do Evangelho do Reino na última hora, você não tem encargo por isso. Irmãos, Deus também conhece o seu coração. E você não será um vaso de misericórdia. Mas se você hoje ama a vontade de Deus, você ama a palavra de Deus, você ama servir ao Senhor, Deus na eternidade, antes do mundo existir, Ele já viu esse coração seu. Por isso Ele escolheu você. Você entendeu? Ele nos escolheu, a eleição é segundo a presciência de Deus. Deus já nos preconheceu antes de existirmos. Por isso, irmão, como é precioso ter o coração de Abraão. Deus quer o seu coração. Coração puro, íntegro, ama o Senhor, ama a palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe vocês. Vocês saiam daqui como eleitos de Deus. Saiam daqui como aqueles que não vendem o direito de primogenitura por nada. Vocês lutam pela bênção de Deus. Vocês lutam para reinar com Cristo aqui no milênio. Vocês lutam para hoje servir a Deus, para naquele dia servir como sacerdote de Deus durante 1000 anos e herdando toda a terra. Deus abençoe vocês. Amém.